Nem sempre o silêncio significa ausência. Às vezes ele carrega a resposta que o coração mais precisa ouvir. Naquela noite, em Belo Horizonte, os holofotes se acendiam sobre o palco, os instrumentos eram afinados e o público se acomodava, ansioso. Mas, do lado de dentro do camarim, Roberto Carlos estava imóvel, quieto, como se aquele pequeno espaço estivesse isolado do tempo. Em sua mão direita, apertava uma medalha antiga, um presente de sua mãe, recebido na infância. No espelho, seu reflexo mostrava mais do que o passar dos anos. Revelava uma exaustão que vinha da alma. Um olhar sem brilho, carregado de uma tristeza silenciosa. A fé que tantas vezes o guiara, naquela noite parecia distante, quase calada. Tudo havia mudado dias antes, com um telefonema inesperado. Sua irmã Laurinha, aquela que esteve ao seu lado desde o início, havia sofrido um AVC. O diagnóstico não era otimista, e para Roberto era como se uma parte essencial dele estivesse por um fio. Laurinha era mais que família, era história viva. Foi ela quem acreditou antes de todos, quem o acompanhou nas primeiras oportunidades, quem nunca deixou de aplaudir, mesmo nos bastidores. Desde então, ele vinha se apresentando no modo automático. Mantinha o sorriso, cumpria compromissos, mas por dentro o vazio crescia. Dizia a si mesmo que cantar era o que Laurinha gostaria que ele fizesse. E continuava, mesmo sentindo que algo em seu interior estava desmoronando. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Como se um peso invisível apertasse ainda mais o peito. Roberto fechou os olhos e, num impulso, ajoelhou-se sobre o chão do camarim. Com a cabeça inclinada sob a luz fria, fez um pedido sincero. Não rimado, não melódico, mas honesto. Se o Senhor ainda me escuta, me mostra um sinal. Eu não peço muito, só mais um tempo com ela. Só o suficiente para dizer tudo o que ainda não disse. De repente, um arrepio percorreu seu corpo. Não ouviu uma voz, mas sentiu algo, uma presença. Um calor leve que parecia vir do alto e tocar seus ombros com suavidade. Abriu os olhos. Estava sozinho, mas a sensação era de companhia. O chamado do produtor interrompeu o momento. 5 minutos para entrar. Roberto levantou-se, guardou a medalha no bolso e seguiu. Quando subiu no palco, não esboçou sorrisos. Apenas olhou para o alto, como quem agradece em silêncio. E quando os acordes de Nossa Senhora começaram, algo mudou. A interpretação foi diferente. Cada palavra saiu carregada de sentimento. Como se cada verso fosse uma prece. A plateia sentiu. Muitos se emocionaram sem entender o porquê. Outros fecharam os olhos, como se estivessem diante de algo sagrado. E quando a última nota ecoou, o silêncio que se seguiu foi ainda mais poderoso que os aplausos. De volta ao camarim, com os olhos marejados, ele tirou da mochila um velho caderno e começou a escrever. As ideias vinham como suspiros. Versos soltos, intensos, quase sagrados. E entre uma linha e outra surgiu. As palavras me faltam, mas a fé me encontrou. Nascia ali uma nova canção. Ainda sem título, talvez até sem destino, mas com um sentido profundo. Não falava de cura imediata, mas de presença. Da paz no meio da tempestade. No dia seguinte, o telefone tocou. Era do hospital. A voz do outro lado disse, com calma. Ela acordou. Está consciente. Pediu para falar com você. Roberto, sem conseguir conter as lágrimas, levou a mão ao bolso e apertou a medalha. A fé que parecia ausente agora o envolvia completamente. Não era apenas fé, era reencontro. Dias depois, ele foi ao estúdio para registrar a nova música. A letra estava quase pronta. A melodia era limpa, suave. Mas algo o impedia de concluir. Era como se a canção ainda estivesse incompleta. Como se esperasse por algo a mais. Na primeira tentativa, a voz falhou. A emoção era intensa. Não era tristeza, era presença. A mesma que sentira no camarim. Uma energia sutil, mas tão forte que parecia encher todo o estúdio. Ele afastou-se do microfone, fechou os olhos e deixou a melodia vir de dentro, espontânea, sem esforço. Foi então que aconteceu o inexplicável. Mesmo sem cantar, uma voz feminina e suave surgiu nos fones. Preencheu os versos que ele não conseguia concluir. Nenhum dos técnicos sabia explicar. Não era uma gravação, era algo novo, desconhecido. A fé é a nota que falta quando a alma desafina. Todos ouviram. Estava registrado. Roberto sentiu a espinha gelar. Pediu um tempo sozinho. E ali, naquele silêncio sagrado, chorou mais uma vez. Não por dor, mas por saber que algo maior o acompanhava. Reescreveu os últimos versos da música. Não mais com palavras suas, mas guiado por algo invisível. Quando terminou, sabia. Agora sim, a canção estava completa. Desde que falei com Deus, o mundo pode ser o mesmo lá fora. Mas aqui dentro, a guerra acabou. Até o silêncio virou melodia.
E foi com essa certeza que decidiu lançar a música de forma discreta. Nenhuma promoção, nenhuma entrevista. Apenas a música. Subiu o áudio numa conta simples, sem assinatura. No título apenas, para quem já falou com Deus. Em 2 dias, o vídeo alcançou milhares. Comentários emocionados se multiplicavam. Pessoas diziam que sentiram paz, que ouviram uma voz entre os versos, uma voz que ninguém sabia explicar, mas que muitos sentiam. Logo depois, Laurinha teve uma recaída. O coração já fragilizado começava a ceder. O médico foi claro. Era hora de se despedir. Roberto foi até o hospital, levando consigo um rádio. Entrou no quarto em silêncio, segurou a mão dela e colocou a música para tocar. Quando a melodia preencheu o ambiente, Laurinha abriu os olhos, sorriu e com voz fraca disse: "Eu ouvi, a mesma voz que você ouviu naquela noite." E assim, ela partiu, em paz. Mas algo ainda o esperava. Poucos dias depois, um homem desconhecido apareceu em sua porta. Seu nome era Jean. Trazia nas mãos um caderno azul, velho, gasto. Disse que aquela mensagem não era dele, era para Roberto. Entregou o caderno. Quando ele abriu, se deparou com trechos que havia escrito em segredo, versos que ninguém mais vira. E no final, uma frase que o paralisou. Laurinha sorri e o céu sorri com ela. Jean contou que havia sonhado com aquelas palavras e que, ao acordar, simplesmente as escreveu. No meio do caderno, uma nova letra. Uma que parecia ter sido escrita com a alma de Roberto. E ao ler, a melodia brotou quase sem esforço. Essa música não é só sua, ela é para quem ainda não encontrou a voz da própria fé. Roberto levou até o piano. Tocou. Jean cantou junto. E o que aconteceu ali foi mais do que música.